dormindo e as outras foram lá para a igreja. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas 7. Evangelho de Lucas, capítulo de número 7. Agradecer também ao meu irmão Paulo Magno pelo convite. Tá bom, varão? Que Deus continue te abençoando. Grande amigo já. Lucas capítulo 7, a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 10. Minha versão é uma... talvez seja um pouco diferente da sua, algumas palavras, mas o contexto é o mesmo, a palavra é o mesmo. Havendo concluído nas suas instruções aos discípulos e ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum e o servo de um centurião, a que este muito estimava, estava doente e à beira da morte. O centurião havia ouvido falar de Jesus e por isso lhe enviou alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo que fosse curar o seu servo. Então, aproximando-se Jesus, apelaram-lhe com muitas súplicas: este é um homem que merece que lhe conceda este favor, pois trata nosso povo com elevada consideração e ele mesmo construiu nossa sinagoga. Então Jesus seguiu com eles, mas ao chegarem nas proximidades da residência, o centurião enviou-lhe alguns amigos para lhe entregarem a seguinte notícia: Senhor, não te incomodes, porque sei que não sou digno de receber-te sob o teto da minha casa. Por isso, nem mesmo me considerei merecedor de ir ao teu encontro, mas ordena com uma só palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sob o meu comando. Mando a um, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele faz. Ao ouvir esta declaração, Jesus muito se admirou dele. Repete comigo: Jesus muito se admirou dele. E voltando-se para a multidão que o acompanhava, exclamou: asseguro-vos que nem mesmo em Israel encontrei uma fé como esta. E aconteceu que os homens que haviam sido enviados retornaram para a casa do centurião e ao chegarem lá, encontraram o servo dele totalmente curado. Põe a mão no seu coração, vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado, Deus, por esta noite, por este povo, por cada vida que o Senhor colocou dentro deste lugar, dentro da sua casa. Pai, nós clamamos, ó Deus, mais uma vez. Fala conosco, Pai, através da sua palavra. Senhor, reconheço que sou falho, sou pecador. Pai, não sou digno de estar na sua presença, Pai. Mas usa a minha vida por amor ao teu Filho Jesus Cristo, Pai. Convém que o Senhor cresça nessa noite. A tua palavra cresça, a tua vontade cresça, o teu desejo cresça e a minha diminua, Senhor. Pai, o Senhor já está à vontade neste lugar desde que o culto começou. Se o Senhor quiser curar, o Senhor cura. Se o Senhor quiser libertar, liberta. Salvar, salva. Ó Deus, nós amamos como igreja, Senhor, ver pessoas na sua presença, Pai. Pai, muito obrigado pelos obreiros dessa casa, pelo líder, pelo pastor, o anjo da igreja. Muito obrigado pelos levitas que o Senhor levantou neste lugar, pelas pessoas que têm compromisso com o Senhor, pelas pessoas que andam com santidade, temor ao Senhor, pelos homens de Deus que o Senhor levantou neste lugar, Pai, pelas famílias representadas aqui, Pai, e no nome de Jesus, fala conosco mais uma vez. Amém. Pode se assentar. Irmãos, essa verdade bíblica relatada por Lucas é muito conhecida no nosso meio. Alguns olham para este capítulo de número 7, do versículo 1 ao versículo de número 10, e resumem como o milagre de uma só palavra.
existem várias pregações, várias canções que nomeou este acontecimento em Cafarnaum com o milagre de uma só palavra. Mas eu quero nesta noite falar com você aquilo que Jesus colocou no meu coração a respeito dessa história. A gente vê, irmãos, aqui nesse trecho deste versículo de número 9, que eu mandei vocês repetirem, Jesus se admirou dele. É tão lindo o nosso Jesus, que é ele quem deve ser admirado. O nosso Jesus, ele é tão maravilhoso, ele é tão cheio de graça, ele é tão humilde, ele é tão amoroso, ele é tão simples, que é ele quem deve ser admirado, mas ele é humilde para admirar alguém. Ele é tão humilde, ele é tão simples, ele é tão amoroso, que ele é capaz de admirar um homem comum, um homem como você, um homem como eu. E eu quero nesta noite, por que Jesus admirou este homem? Eu quero conversar com você apenas 3 coisas de que este homem fez, que Jesus fez com que Jesus se admirasse dele. Irmãos, queremos a admiração das pessoas, queremos a admiração de muitos, mas outra coisa é ganhar a admiração de Jesus. Tem pessoas que estão lutando para a admiração do seu patrão, tem pessoas que estão guerreando pela admiração do seu pastor, do seu líder, mas uma coisa é ganhar a admiração de Jesus. Se Jesus te admirar, você está feito. Se Jesus olhar para você e falar assim, ó, como falou para o Jó, este aí é meu servo, esta aí é minha serva, você está feito. E nós vamos ver aqui 3 coisas, talvez você lendo na sua casa, você ache mais coisas. Mas eu quero conversar com vocês 3 coisas que este homem fez, que este homem demonstrou. E é interessante que estas mesmas 3 coisas que nós vamos ver aqui, está nos ensinamentos de Jesus. Isso também está na vida de Jesus. Olha que interessante. Este homem demonstra, este homem mostra para nós que tem coisas na vida dele, que tem na vida de Jesus e tem nos ensinamentos de Jesus. Já imaginou? Você ensina milhares de pessoas. Como Jesus, ele sobe lá para o Monte das Oliveiras, ele prega o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Ele vai lá, ele prega diária para milhares de pessoas, e Jesus desce. E quando ele desce para Cafarnaum, ele encontra aquilo que ele prega, aquilo que ele veio ensinar, aquilo que ele veio fazer em um homem. Olha que interessante. Jesus, ele quer encontrar os ensinamentos dele em você. Fala com a pessoa que está do seu lado. Jesus quer encontrar os ensinamentos dele em você. É isso que faz Jesus ficar admirado. Olha que interessante. Ele conclui as suas instruções aos discípulos e ao povo. Jesus, ele entra em Cafarnaum, onde Jesus morou, na ilha de Naum, Cafarnaum, na aldeia de Naum. E o servo de um centurião, a quem este muito amava, estava doente, à beira da morte. O centurião, ouvindo falar de Jesus, por isso lhe enviou alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo que fosse curar seu servo. A primeira coisa que esse centurião tem é compaixão, é misericórdia, é amor, é compaixão. Ele olha para alguém doente, alguém que está à beira da morte, e aquilo ali o incomoda, aquilo ali o tira dos seus afazeres, aquilo ali para a sua vida. Este homem está cheio de compaixão,
cheio de misericórdia, a ponto de ele parar e ir até os líderes religiosos de Cafarnaum e fazer com que os líderes religiosos de Cafarnaum vão até Jesus para rogar, para interceder. E nós vemos, irmãos, que Jesus, ele é o Pai da misericórdia. Ele é cheio de misericórdia. Ele é a misericórdia. Ele vai dizer lá em Mateus capítulo 5, versículo de número 12: bem-aventurados misericordiosos de coração, porque eles alcançarão misericórdia. Este homem tem compaixão, tem misericórdia. Irmãos, falei ontem com a minha filha, 17 anos, a pessoa chamando ela para ir no culto, chamando, ligando, e ela desfazendo. Falei assim: você está rejeitando alguém que te preocupa com você? No mundo que vivemos hoje, irmãos, que muitas das vezes pessoas não estão ligando mais para as outras. Pessoas não querem perder mais tempo com as outras pessoas. É pouco se você tem alguém que guerreia suas guerras, irmão. Você é bem-aventurado demais. Se você tem alguém que está chorando pela sua família, você é feliz demais. Se você tem alguém que está te chamando para o culto, você é feliz demais, irmão. Se tem alguém que está carregando você para a presença de Deus, você é muito feliz. Você é amado. E este homem aqui ama. Ele tem misericórdia de alguém que ele poderia substituir. Ele está investindo em alguém substituível. Ele está investindo em alguém que talvez não tem nada para dar para ele. Quando eu estava ali ouvindo os louvores, Deus ministrou algo ao meu coração: comece a investir em pessoas que não podem retornar aquilo que você investiu. Porque muitas das vezes a gente quer investir em alguém que vai nos dar algo em troca. É assim, não é? Às vezes a gente é carnal, calculado. Investe calculamente. Mas a misericórdia, ela está na vida do centurião. E a enfermidade que está levando este homem a morrer o incomoda. E o faz ele ir até os religiosos. E os religiosos vão até Jesus. Eu vejo aqui poucas vezes, talvez uma das poucas vezes, que os religiosos vão até Jesus para pedir algo para Jesus. Por quê? Nos outros textos, a gente vê os religiosos ir acusar Jesus. Dizer que ele não é profeta. Dizer que ele não é filho de Deus. A gente vê os religiosos tramando com Judas para vender e matar Jesus. A gente vê os religiosos indo dizer que Jesus não é o filho de Deus. Mas aqui não. Os religiosos estão indo para pedir um favor para Jesus. Olha que interessante. Eles vão e eles chegam até Jesus e eles vão dizer as qualidades do centurião. Este homem merece. Ele merece que o Senhor conceda isso. Olha os religiosos. Jesus, vamos lá, meu filho, pelo amor de Deus, você tem que ajudar o homem. O homem é bom. O homem nos ajuda. O homem tem amor pelo nosso povo, Jesus. Vamos lá, ele merece. Os religiosos estão dizendo que o centurião merece. Não é o centurião que está dizendo que merece. Há uma diferença. Tem pessoas que batem no peito e falam: eu mereço. Eu mereço, Deus. Eu vou na igreja. Eu mereço. Eu vou na sua casa. Eu mereço isso. Eu mereço aquilo. Eu não sou como os demais homens.
Eu estou indo na sua igreja, eu parei de beber, eu parei de fumar, eu parei de adulterar, eu mereço ser curado. Eu mereço receber um aumento. Tem pessoas que auto se avaliam em merecimento, dizendo eu mereço. E esse centurião não está dizendo que merece. É os religiosos. É os intercessores aqui dele. Que estão indo até Jesus e dizendo que ele merece. Olha que interessante. Então Jesus seguiu com eles. Olha, vamos lá, ué. Se esse homem ama o meu povo, se esse homem ama o meu povo, esse homem merece, vamos lá na casa dele. Jesus vai. E quando Jesus está indo, o homem que sabe que não merece, o homem que entendeu que não merece, o homem que entendeu que não merece nem estar na presença de Jesus. Meu Jesus. O homem entendeu que não merecia estar na presença de Jesus. Isso mexe muito comigo, irmãos. Isso mexe muito comigo. Cada vez que eu leio esse texto, eu entendo que eu não mereço estar na presença de Jesus. Não mereço estar pregando. Não mereci estar na casa dele. Eu não mereci. Mas ele me chamou. Você não merecia estar aqui na presença dele. Não é mérito seu. Você não tem nada a ver com a escolha de Deus. Ter escolhido você. Não é mérito seu. É a misericórdia dele que nos alcançou. É a misericórdia dele que te alcançou. Sabe o que eu aprendo com isto? Ele dizendo, olha Jesus. Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de receber-te sob o teto da minha casa. Por isso, nem mesmo me considerei merecedor de ir ao teu encontro. Olha que interessante. Sabe o que esse homem está fazendo? Ele está se humilhando. Uma das coisas mais difíceis do homem é se humilhar. Ainda mais depois de já estar na igreja, irmão. É uma das coisas mais difíceis do ser humano é se humilhar. Porque a gente quer dar valor aos nossos esforços. Você tem que se esforçar, sim, irmãos. Você tem que ter temor, você tem que se separar, tem. Você tem que buscar, você tem. Você tem que orar, você tem. Você tem que jejuar, você tem. Você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que fazer tudo. Mas você não é merecedor de nada. Se Jesus não te der o ar, amanhã você não levanta, irmão. Se ele não colocar o ar para você respirar nos seus pulmões, você não levanta. Uma dor de garganta deixa nós em casa. A gente não é merecedor. Ele está se humilhando. E a humilhação, o se humilhar, está nos ensinamentos de Jesus. O se humilhar está na própria vida de Jesus, irmãos. Eu separei uns versículos aqui sobre o se humilhar. Olha que interessante. No ensinamento de Jesus, na parábola do publicano, a Bíblia diz que 2 homens, eles subiram para orar. O fariseu e o publicano, eles subiram para orar. E um orava de si para si, dizendo: Pai, graças eu te dou, porque eu não sou como os demais homens. Eu dou dízimo, eu jejuo 2 vezes por semana, eu oro. Eu não sou como este publicano. Um homem orava de si para si, dizendo o que era, dizendo que era merecedor. Mas o outro
A Bíblia diz que ele batia no seu peito, não ousava levantar o rosto para cima e dizia: tem misericórdia de mim, ó Deus. A Bíblia diz que esses dois homens, eles descem e Jesus faz uma pergunta: qual deles foi justificado? É aquele que se humilha. Aprenda a se humilhar na presença de Deus. Irmãos, quando Jesus está em um lugar, irmão Betinho, eu aproveito para me humilhar. Tem gente que aproveita para pedir, tem gente que aproveita para querer um poder de Deus. Eu aproveito para me humilhar. Eu não sou merecedor. Quando Jesus está na casa, irmãos, eu fico constrangido. Quando eu vejo Jesus nos montes, quando eu vejo Jesus salvando pessoas nas igrejas, quando eu vejo Jesus trazendo pessoas para a sua presença, eu fico constrangido. Quando eu vejo louvores abençoados, como nós cantamos aqui, eu fico constrangido, irmão. A gente não merece a presença dele, mas ele vem. Este homem está se humilhando. E Jesus ensinou sobre se humilhar. Aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se exaltar será humilhado. Não é os humilhados serão exaltados, não, irmão. Às vezes a pessoa fala, a pessoa passou um problema lá, foi humilhada, talvez a pessoa maltratou ela e fala, os humilhados serão exaltados. Não, a Bíblia não fala isso não. Aquele que se humilhar será exaltado. Certa vez uma pessoa me chamou, ele já era mais avançado, começou na igreja, só que aquela pessoa era interessante, queria que eu, vamos lá, você ensinar a Bíblia para mim e tal. Eu fui umas 2, 3 vezes na casa dele, mas pregava para a pessoa não queria se humilhar, não queria. Parecia que estava querendo aprender a Bíblia para defender ainda mais o orgulho. Tem gente, irmão, está aprendendo a Bíblia para defender o seu próprio orgulho. Não, a Bíblia não é isso, não. A Bíblia é para te humilhar, irmão. A Bíblia é para te maltratar. Eu amo ser maltratado pela palavra de Deus. Eu amo quando ela fala para mim as verdades que eu preciso ouvir. Por isso que nós não podemos menosprezar um texto e agradar de outro texto. Porque Paulo vai dizer a Timóteo que toda a Escritura é inspirada por Deus, divinamente soprada por Deus aos ouvidos dos homens. É por isso que eu não posso agradar daquele texto, só que me beneficia. É por isso que eu não posso buscar aquele texto que só vai beneficiar alguém. Não, irmão. Jesus, irmãos, a Bíblia diz que a humilhação estava na sua vida. Paulo vai dizer lá em Filipenses capítulo de número 2, mesmo ele sendo Deus, não ousou. Ele despiu-se da sua glória, assumindo a forma de homem, vivendo em obediência. O nosso Jesus, irmãos, ele pisou nessa terra. Ele não ousou ser igual a Deus, ele despiu-se da sua glória, ele despiu-se da sua posição de filho de Deus, de Deus. Ele assumiu a forma do homem. Ele nasceu em uma manjedoura, irmãos. Ele andou descalço nessa terra que ele criou. Ele é a própria palavra, ele criou essa terra. Ele criou essa terra. Ele estava lá na criação. Ele estava lá quando o homem formou, quando Deus estava formando tudo, separando as águas da parte seca, fazendo os mares trazer peixes, os céus aves, a terra, os répteis. Ele estava lá criando as estrelas, a lua, o sol, o nosso Jesus, irmão.
A Bíblia diz que ele não ousou ser igual a Deus. Ele esvaziou-se de si mesmo, despiu-se da sua glória, assumindo a forma de homem e obedecendo a Deus até a morte. E eu e você não vai se humilhar? Se humilha para ver, não, irmão. Este centurião está despindo da sua posição, irmão. Ele era alguém respeitado. Ele era alguém respeitado. Alguém que todo mundo olhava para ele e baixava a cabeça. As pessoas olhavam para ele em Cafarnaum, baixava a cabeça. Bom dia, senhor. Já imaginou alguém assim? Respeitado. Mas ele entende que com Jesus o lugar dele é de joelhos. É a cara no pó. Ele é respeitado nas ruas, mas com Jesus, irmão, é joelho no chão, é cara no pó. Não é digno de estar na presença. Sabe o que eu estou pregando esse aqui nessa noite? É porque nós sabemos, irmãos, que tem coisas que nós podemos alcançar. Tem coisas que nós vamos alcançar humanamente falando. Mas tem coisas que nós só vamos alcançar se nós nos humilharmos. Tem coisas, irmãos, que dá para a gente fazer. Tem coisas que tem ferramentas que a gente pode trabalhar. Mas tem coisas que você vai só alcançar, que você só vai alcançar quando você se humilhar, irmão. Quando você prostrar. Quem sabe, irmãos, ainda tem alguém na sua casa que você quer que se converta há muito tempo. Mas é porque ainda você não alcançou, não achou o lugar da humilhação. Mas Jesus está aqui nesta noite. Eu sinto a presença dele nessa noite. Ele está convidando pessoas a se humilhar aqui. Pessoas a voltar a beber lágrima. Jesus está voltando, está querendo fazer pessoas voltarem a lá o lugar do quebrantamento. Lembra, irmão? Lembra do nosso primeiro amor, de quando nós éramos quebrantados? Como era mais fácil, irmão. Meu Deus do céu. Jesus, aonde é que eu perdi o meu quebrantamento? Me fala que eu vou lá agora. Vou lá agora. Nunca perca, irmão, a sua humildade. Nunca perca, irmãos. Sabe por quê? A humildade. Alguém vai dizer que essa palavra, ela passou a ter tanta ênfase. Alguns vai dizer que ela até passou a existir somente depois de Jesus. Olha que interessante. Ele é o simbolismo de toda a humildade. Ele está convidando. E este homem, tem como Jesus não se admirar dele, irmãos? Você que quer ensinar alguém alguma coisa, você vai ensinar alguém alguma coisa. Aí você ensina a pessoa ali, não sei quantos anos, 3 anos, 3 anos e meio, vamos pegar aí o tempo que Jesus ensinou os discípulos, e ao povo, e aos fariseus. Onde ele estava, ele ensina até hoje. Jesus ensina você até se humilhar. Talvez eu faça Jesus, eu não achei o caminho da humilhação, não. Perdi ele. Ele te ensina. Aí Jesus ensina 3 anos e meio ao povo, aos fariseus, religiosos, ao povo judeu. Porque lá em João, a Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, João 1,12. Mas os seus não o quiseram. Mas a todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus. Aí ele passa 3 anos e meio ensinando. 3 anos e meio ensinando ao povo, aos religiosos, aos fariseus. E ele encontra os ensinamentos num centurião, um estrangeiro, um gentil. Tem como não se admirar? Ele leva o povo para o monte. Ele leva o povo para o deserto.
Ele leva os discípulos para o mar. Ele leva os discípulos para o deserto de novo. Ele ensina, ele faz, ele liberta demônio, ele faz tudo. Aí encontra exatamente o que está nos seus ensinos em um gentio, em um centurião. E é interessante, irmãos, para mim finalizar, a última coisa que Jesus, eu deixei essa para o final, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Versículo 8. Pois eu também, versículo 7. Por isso nem mesmo eu me considerei merecedor de ir ao teu encontro, mas ordena com uma só palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sob o meu comando. Mando a um, vai e ele vai. Eu mando a outro, vem e ele vem. E ao meu servo faz isto e ele faz. Irmãos, olha só este homem. Ele está reconhecendo a autoridade de Jesus. Ele está reconhecendo a autoridade de Jesus no mundo espiritual. Ele está vendo que Jesus, ele não é um profeta qualquer nascido em Nazaré. Ele é o Filho de Deus. Ele é o dono de todas as coisas. Ele tem autoridade sobre tudo. Jesus, irmãos, ele tem autoridade sobre os peixes. A Bíblia diz que quando Pedro não tinha pegado nada, ele falou: Pedro, volta lá e joga o mar, a rede ao lado direito do barco. A Jesus para os peixes, lá direito. O barco foi quase a pique. Quando não tinha dinheiro para pagar o imposto, imagina uma moeda dentro de um peixe. O peixe engole a moeda e fica quietinho que Pedro vai estar em tal lugar. Ele tem autoridade sobre os animais. Jesus tem autoridade sobre as enfermidades, irmãos. Jesus tem autoridade sobre os demônios. Jesus tem autoridade sobre o mar. Ele dentro do barco, todo mundo apavorado, ele virou para o mar: aquietai-vos. Mar. Ele tem autoridade. Ele tem autoridade sobre os espíritos malignos. Quando ele entra em Gadara, a Bíblia diz que a legião de demônios vem aos pés de Jesus. Filho de Deus, por que vem nos atormentar antes da hora? Meu Deus do céu, irmãos. O meu Jesus tem autoridade. O seu Jesus ainda tem autoridade, irmãos. Eu estou pregando para pessoas nesta noite que talvez perdeu as esperanças sobre a enfermidade. Jesus tem autoridade sobre essa enfermidade. Eu estou pregando para pessoas aqui que estão passando provações. Jesus ainda tem autoridade sobre a sua vida, irmão. Quem se humilha alcança a autoridade de Jesus. Quem tem compaixão alcança a autoridade de Jesus. Irmãos, que intercessor é o centurião, hein? Meu Deus. Tudo que ele está fazendo é em prol de outra pessoa. Meu Deus. Se você for estudar lá a lei romana, você poderia matar aquele soldado, irmão. Poderia falar assim: ó, deixa sua farda aí, eu vou trazer outra. Agora você vai ser escravo. Se você não morrer lá na senzala, já era. Poderia vender aquele homem, matar aquele homem. Alguém descartado. Alguém que não vai poder devolver. Por isso que Deus falou muito ao meu coração: comece a investir em pessoas que não podem te dar retorno. Meu Deus. Este homem, ele entendeu que Jesus tem autoridade. O próprio Pedro, que andou com Jesus, irmão, que foi capaz, cheio do Espírito Santo, é claro, de declarar: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas Pedro, quando Jesus vai ser preso ali no Getsêmani, a Bíblia diz que Pedro, ele arranca a espada e na orelha do soldado.
Não, Jesus, falei que se o Senhor morrer, eu morro. Falei que qualquer um pode te negar, mas eu não te nego. Aqui, ó, você usar a espada. Jesus chama Pedro, Pedro, quem fere com espada será ferido. Porventura, se eu não quisesse, o meu Pai não enviaria milhares e milhares de anjos? Pedro, eu tenho autoridade. Pedro, se eu quiser, meu Pai envia milhares e milhares de anjos. O centurião reconhece a autoridade de Jesus. Agora eu te pergunto, como está a sua confiança na autoridade de Jesus? Irmãos, eu sei que Jesus, ele não é um cartão de crédito. Você vai lá e usa na hora que você quer. Mas se tem uma coisa que nós, como igreja, não podemos perder nunca, esquecer nunca, que o meu Senhor tem autoridade. Fala assim, o meu Senhor tem autoridade. Tem autoridade sobre a sua vida. Fala com a pessoa que está do seu lado. Ele tem autoridade. Ele tem autoridade. Irmãos, a Bíblia diz que ao ouvir essa declaração, meu Deus, o homem pregou para Jesus. Jesus, eu sei quem o Senhor é. Imagina, hein? Jesus entrou em vários lugares e teve que brigar com os fariseus, discutindo, dizendo, eu sou filho de Deus. Os fariseus lá em João 8 vai dizer que você é filho de Belzebu. Olha só. Um homem reconheceu que Jesus, ele poderia mandar só uma palavra. Só uma palavra. Uma palavra liberada de Jesus. O homem reconheceu isso. Jesus estava indo lá na casa dele, Tiago. Jesus estava indo lá. Não sei, talvez, não sei o que Jesus ia fazer. O homem falou, não, Jesus, uma palavra só. É um homem. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Tem coisas na sua vida que você vai receber se você ir com fé. Se você ir de maneira que, entendendo que Jesus pode te dar. Não há o povo de Cafarnaum inteiro não está talvez em concordância com o centurião, irmãos. Aqui você não vê muitas pessoas. Jesus, nós cremos. Não, a palavra aqui, não cremos, não é coletivo. Sabe o que eu tenho aprendido, irmãos? Que Jesus, ele te coloca em uma situação onde requer de você uma fé na autoridade dele. Aí você compartilha com alguém que não crê na autoridade dele. Aquilo ali morre no seu coração. É assim, irmão. Há um testemunho na minha igreja de alguém que chegou lá dizendo, a mulher chegou lá como intercessora, como centurião, dizendo assim, o meu marido vai converter. Comentou com a outra mulher na igreja. O meu marido vai converter. Creio que o meu marido vai converter. A mulher que estava na igreja falou, já tem 20 anos que eu oro pelo meu marido e ele não converteu. E a mulher o marido da mulher que tinha chegado converteu. Menos de um ano converteu. Tem coisas, irmãos, que é você e Deus. Não adianta você compartilhar, não. Até mesmo dentro da igreja. Tem gente que está a pé, que você fala assim, Jesus falou que vai me dar um carro. Fala assim, hoje a gente vai ser doido, eu sei que não trabalha para você ver. Irmão, se Jesus quiser levantar alguém para te dar um carro, ele te dá. Se Jesus quiser levantar alguém para te dar uma casa, ele te dá, irmão. Ele pode, ele governa tudo, irmão. Ele faz tudo. Mas uma coisa eu aprendo no texto. Sem compaixão, sem humilhação, a gente nunca vai chegar na autoridade. Parece 3 estágios. Misericórdia, humilhação e autoridade.
Fique sobre seus pés, eu quero orar. Irmãos, quero orar sobre enfermidade. Você que tem alguma enfermidade, seja ela física, seja ela psicológica, seja uma psicomática, eu quero orar por você. Você pode vir aqui à frente. Você que está com alguma enfermidade, se tiver alguém que está passando por alguma enfermidade, se não tiver, vou orar do mesmo jeito. Quando eu estava ali, Deus falou assim: ora por enfermidade. Nós vamos orar por enfermidade. Fique constrangido, não. Estava passando por um problema também, há um tempo atrás. E eu falei: Jesus, eu não quero tomar remédio. Nada contra remédio, irmãos. Eu falei: Jesus, eu não quero tomar remédio. Quero orar. Graças a Deus, eu já estou bem. Mas eu quero pregar para você. Nós cantamos aqui, ó. Poderoso é o nome de Jesus. Poderoso é o nome de Jesus, irmãos. Cadê os obreiros para estar orando aqui, colocando as mãos? As pessoas quiserem estar aqui me ajudando a orar. Você crê comigo que Jesus tem autoridade sobre essa enfermidade? Você crê comigo? Quem crê comigo aqui, levanta a mão. Chegou a hora de você ser centurião nessa noite, irmão. Chegou a hora de você liberar, irmão. Chegou a hora de nós unirmos. A igreja é para isso, amém? A igreja a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Glórias ao Senhor. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, Pai, oramos a Ti, Jesus. Nós oramos, Senhor, porque sabemos, ó Deus, que ferramenta é a oração, Pai. Deus, a oração, meu Pai, ela vale mais que o dinheiro, Senhor. A oração tem mais poder do que um exército, Pai. Ó Pai, nós queremos orar, ó Deus, por essas pessoas, ó Deus, que estão enfermas, ó Pai. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai. O Senhor disse: ide, colocai a mão sobre os enfermos e eles serão curados, ó Pai. Pai, no nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja curando pessoas aqui, Pai. Pai, no nome de Jesus, que esses obreiros, ó Pai, que estão impondo as mãos, Senhor, possam estar curando, Pai. Pai, no nome de Jesus, que essa pessoa venha entender, se ela foi curada é porque ela se humilhou, ela não merecia, Pai. Pai, no nome de Jesus, o Senhor tem autoridade sobre o câncer, o Senhor tem autoridade sobre enfermidades, meu Pai, o Senhor tem autoridade sobre depressão, o Senhor tem autoridade, meu Pai, sobre angústia, o Senhor tem autoridade sobre ansiedade, meu Pai, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, o Senhor tem autoridade. A palavra do Senhor diz em Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 8, Jesus é o mesmo ontem, Jesus é o mesmo hoje, e esse será eternamente. Pai, eu libero cura sobre essas vidas, eu libero cura sobre essas pessoas, Pai, no nome de Jesus, é no nome de Jesus. Pai, acrescenta vidas, Pai, acrescenta anos de vida, Senhor, acrescenta, Senhor, Pai, no nome de Jesus, Pai, o Senhor ainda tem autoridade sobre tudo, meu Pai. Essa é a minha maior esperança, Jesus. Como pregador do Evangelho, essa é a minha maior esperança. Essa é a minha maior esperança. Essa é a minha maior esperança. O Senhor tem autoridade para tirar pessoas do crack. O Senhor tem autoridade para restaurar casamentos. O Senhor tem autoridade para paralisar o espírito de suicídio. O Senhor tem autoridade sobre Miraí. Nós, como miraienses, igreja do Senhor, entendemos, Deus, não somos merecedores, não. Nós não somos dignos, ó Deus.
e reconhecemos, se o Senhor liberar uma palavra, acontece. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu te agradeço, Pai, por essas vidas, Pai. Eu te agradeço por essa igreja, Pai. Por os meus amigos, ó Deus, que estão aqui. Pessoas, ó Deus, que eu conheço, pessoas que eu vejo nas ruas. Sustenta, Senhor. Pai, a minha oração é que essas pessoas saiam daqui, ó Deus, sedentos pelo Senhor. Deus, o Senhor sabe que está no meu coração, Jesus. Que pessoas venham sair daqui, meu Pai, entendendo quem elas são. Pecadoras. Não são merecedoras. Mas tem um Deus. A Bíblia diz que Ele nunca perdeu uma batalha. Agindo o Senhor, quem impedirá? Quem pode se contender contra o teu braço forte e prevalecer, Senhor? Ninguém, Pai. O Senhor coloca os demônios nos lugares dele. O Senhor arranca a enfermidade. O Senhor restitui o pão. O Senhor faz milagre na despensa. O Senhor perdoa pecado, Pai. Mas para aquele que se humilha, que reconhece, porque a sua mensagem ainda é a mesma: arrependei-vos. Não pense em você, irmão, que você vai receber algo de Deus se você não se arrepender, não. A Bíblia diz que 4 homens pegaram o seu amigo, colocaram ele dentro de uma casinha em Cafarnaum, pelo telhado. E Jesus disse: perdoados estão os seus pecados. E alguém me perguntou: quem é este que pode perdoar pecados? Jesus, para demonstrar que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, seja curado. A Bíblia diz que ele cura o homem do tanque de Betesda, que estava 38 anos ali, esperando o seu milagre. A Bíblia diz que Jesus fala com ele: pega a sua cama, levanta, meu filho. Hoje é dia de você levantar. Você está muito deitado, levanta. A Bíblia diz que depois Jesus encontra com ele e diz para ele: ó, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Se humilhe, irmãos. Se humilhe. Se humilha. Pecou, se humilha. Errou, se humilha. Se humilha. Se pecar, você não vai direto para o inferno, não. Pecou, se humilha. Parou de ler a Bíblia, se humilha e volta a ler a Bíblia. Parou de orar, se humilha e volta a orar, irmão. Parou de jejuar, se humilha e volta a jejuar. Parou de fazer a obra, se humilha e volta para a obra, irmão. Volta para a obra. Volta a pôr a mão no arado, pelo amor de Deus. Chega junto com a igreja. A igreja tem autoridade, irmão. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.